Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 8, Lei do Progresso. O tema para este vídeo, influência do Espiritismo no progresso. Neste vídeo, examinaremos duas perguntas formuladas por Allan Kardec aos espíritos e há também um comentário de Allan Kardec. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda neste mesmo tema, influência do Espiritismo no progresso, com 3 perguntas. Mas neste vídeo, 2 perguntas e um comentário. Questão 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Depois ele prossegue na resposta que vamos examinar em seguida. O que nós podemos destacar aqui é que é impossível que o Espiritismo, sendo a terceira revelação das leis de Deus, não venha a ocupar um lugar predominante em toda a humanidade terrestre. A diferença do que ocorre hoje, onde muitos renegam, muitos rejeitam, etc., é a questão do tempo. Vamos ver como que ele diz na sequência. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas de interesse inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Este livro, que é o Livro dos Espíritos, onde está contida esta pergunta e resposta, foi publicado em 1857. Então, até hoje, já se passaram quase 2 séculos. São 168 anos. Agora, até no momento, não se observa uma aceitação tão generalizada quanto podia se esperar, tendo em vista que se trata de uma lei de Deus revelada aos homens. Vamos ver como Kardec analisa esta questão. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais se veem a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Então, veja, há necessidade do tempo, porque, veja, nós temos vamos colocar assim, na época de Kardec, uma rejeição muito grande, mas uma aceitação muito grande também. Na época de Kardec,
até que ele veio a desencarnar no final da sua obra, em 1869, houve uma expansão do conhecimento espírita pelo mundo todo, em face da proliferação de médios, da divulgação das notícias que emanavam da França para todo o mundo. A França era um centro de cultura muito respeitado no mundo todo, de modo que o espiritismo, a doutrina espírita, se espalhou na época muito rapidamente. Mas a oposição, naturalmente, era muito forte. E isso prosseguiu. O que acontece é que as pessoas desencarnam. Entre uma encarnação e outra, muitas dessas pessoas descrentes despertam para a realidade no plano espiritual e vão tomar conhecimento e entender a doutrina espírita e seu propósito. Ao reencarnarem, estes que naquela encarnação eram contrários, já reencarnam com uma disposição para aceitar. Naturalmente que essas reencarnações não são de imediato, elas demoram para retornar a reencarnar. Aqueles que já aceitaram a doutrina nessa encarnação, na próxima encarnação, voltam mais robustecidos no entendimento destas notícias. E assim vai se processando a substituição dos descrentes pelos que, então, acabam por aceitar a doutrina espírita para a sua vida, trabalhando, inclusive, na sua divulgação. Aí, Allan Kardec continua da seguinte maneira: vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Olha que comentário interessante este aqui. Naturalmente que a rejeição que se tem hoje, muitos, como diz ali na resposta à pergunta anterior, muitos que são contra é mais por interesse, a questão de que não convém para si, mais convém o materialismo, e a pessoa não quer encarar a realidade daquilo. Até compreendem, mas não a adotam por conveniência, não é? Então veja que o cristianismo já estabeleceu uma base do entendimento das leis de Deus. Muitos ensinamentos de Jesus, contidos nas parábolas, acabam por encontrar compreensão com a doutrina espírita, e isso acaba acelerando o processo. Mas certamente não demorará 18 séculos, como aconteceu com o cristianismo até Allan Kardec, para a sua aceitação geral. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. É importante a gente deixar bem claro o que a doutrina espírita tem nos seus principais fundamentos, nos seus principais princípios.
crença em Deus, sobrevivência após a morte do corpo, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso já está presente na humanidade, não é? Todos esses itens já estão na base. Qual é a barreira maior que encontra oposição? A reencarnação, a lei de causa e efeito, que o cristianismo já tinha trazido. Aquilo que plantar, isso mesmo haverá de colher, a causa e efeito. Só que é preciso compreender mais amplamente este entendimento com o entendimento e aceitação do processo de reencarnação. Então, falta muito pouco para que a doutrina espírita tenha uma aceitação mais rápida em meio à população, não é? Então, destruindo o materialismo. A doutrina espírita fala do mundo espiritual, fala da sobrevivência da vida, na vida no mundo espiritual, na reencarnação. As obras de André Luiz são abundantes a falar da vida no mundo espiritual, sem falar dos livros como O Céu, o Inferno, a Gênese, o próprio Livro dos Espíritos. De modo que as informações aí estão para espiritualizar a humanidade. O que você vai encontrar após a morte do corpo, as consequências de seus atos e assim por diante. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura, a vida após a morte do corpo, após a desencarnação, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Lei de causa e efeito. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensinam os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Vamos retomar a questão da reencarnação associada à lei de causa e efeito. Se a pessoa hoje ela é muito rica, muito orgulhosa, é muito cheia de preconceitos, hoje muito velados, mas existe, poderá, numa próxima encarnação, para vencer esta tendência prejudicial ao seu progresso, reencarnar na posição daqueles a quem antes ele hostilizava, para desenvolver a compreensão da necessidade de solidariedade e de fraternidade. Olha que coisa impressionante isso aqui. Reencarnação associada com lei de causa e efeito. Não se trata de um castigo, mas você retorna para aprender que aquela sua posição de orgulho, de vaidade, de egoísmo, não convém, porque você vai viver na pele daquele a quem você hostilizou, para saber que aquilo não é bom. E assim nós vamos evoluindo. Reencarnação e lei de causa e efeito. Esta dupla nos há de impulsionar rapidamente para estágios mais avançados de moralidade e também, por que não dizer, de inteligência, facilitando a nossa atividade no trabalho. Muito bem. Nós prosseguiremos, então, no próximo vídeo, nesse mesmo tema, influência do Espiritismo no progresso. Ao terminar o próximo vídeo, nós concluiremos o estudo do capítulo 8, Lei do Progresso, para iniciar o capítulo 9, Lei de Igualdade. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.